mais, que eu vou abrir aqui o PowerPoint. Vamos hoje falar dos sofistas, né? Começar com eles. Começar não, eu só vou dar essa aula sobre os sofistas, não tem muito o que a gente se estender a respeito deles. Na verdade, a gente tem uma questão muito forte com relação ao Sócrates, né? A diferença ali de pensamento entre essas duas correntes de pensamento. O Sócrates, a princípio, é considerado um sofista, mas... Opa, alguém quer entrar por fora aí. A princípio é considerado um sofista, mas... Cauã Simas. Mas é considerado no sentido da palavra original, porque sofista em grego significa grande mestre, grande sábio, né? Então, nesse sentido, sim, o Sócrates é... Boa tarde, professor. Boa tarde, Cauã. Tudo bem? É Cauã Simas, né? Tá bom. Isso. Tá aqui. Tô tendo que botar aqui o nome de vocês na chamada, porque aquele meu sistema revolucionário, espetacular, de não precisar fazer chamada porque tá tudo gravado, furou, deu tudo errado. Tinha nome de metade, não tinha nome de um monte de gente. Estou anotando aqui. Estão aqui Luciana, Felipe, Maria Eduarda, Raiane, Ana Beatriz, Cauã Martins e Cauã Simas. Beleza? Começamos o nosso voo pelo pensamento pré-socrático, né, que tinham como questões filosóficas 3 perguntinhas fundamentais, que eram: qual é o fundamento de todas as coisas? Ou seja, o que é hierarquia? A realidade essencial, ela é dinâmica ou ela é estável? Que estava ali incutido o pensamento do Heráclito e o pensamento do Parmênides. E as coisas são por acaso ou por necessidade, né? O acaso forma tudo, né? E aí, ou a necessidade, há uma transição, começa a acontecer uma transição dessas questões filosóficas à medida em que a cidade se torna uma referência, Atenas se torna uma cidade importante, com uma vida pujante, com a vida política, social importante naquela região, naquele momento. Então, o que acaba acontecendo é que as questões também vão se transformando, vão se tornando outras, como é essencialmente o ser humano, como são essencialmente as coisas, o que é o conhecimento verdadeiro, como deve ser o governo da cidade, como nós devemos viver. Né? A filosofia passa a se debruçar pela vida comum, pela vida em sociedade. Tá? Talvez hoje o Sócrates, uma pequena parte ali do Platão e uma parte também do Aristóteles fossem dadas na ciência política, né? Como, por exemplo, a República do Platão, eu estudei na ciência política, ou a política de Aristóteles, a política Nicômaco, ou o próprio pensamento socrático, né? Como fundamentando ali as ideias de bem, de verdade, tal. Então, eu vou ler primeiro um textinho aqui do Rubem Alves para vocês, de um livro chamado A Filosofia da Ciência, em que ele diz o seguinte: a ciência se inicia com problemas. Um problema significa que há algo errado ou não resolvido com os fatos. O seu objetivo é descobrir uma ordem invisível que transforme os fatos de enigma em conhecimento. Aqui somos forçados a viajar séculos para trás, para os tempos em que nossos pais, os gregos, começaram a pensar sobre o mundo e a se fazerem as perguntas com que os cientistas lutam até hoje. Porque as perguntas que eles fizeram não admitiam uma resposta única e final. Eram como portas que, uma vez abertas, vão nos dar uma outra porta, muito maior. É verdade que, por sua vez, dá em outra porta, indefinidamente. E aqui estamos nós abrindo portas com as perguntas que geraram as nossas chaves. Vamos seguir o seu pensamento. Você já notou que a nossa experiência cotidiana, o que vemos, ouvimos, sentimos, é um fluxo permanente de impressões que não se repete nunca? Tudo flui, nada permanece. Não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio, dizia Heráclito de Éfeso. A despeito disso,
E aqui está algo que é muito curioso: nós somos capazes de falar sobre as coisas, de ser entendidos, de ter conhecimento. Nunca mais haverá nuvens idênticas àquelas que produziram o temporal de ontem. A despeito disso, serei capaz de identificar nuvens como nunca existiram antes e dizer que delas a chuva virá. Também nunca mais terei uma laranjeira como aquela que morreu de velhice, mas serei capaz de identificar uma outra da mesma qualidade e de prever quanto tempo levará para começar a dar os seus frutos. Como explicar que o meu discurso sobre as coisas não fique colado às suas aparências? Parece que, ao falar, eu sou capaz de enunciar verdades escondidas, ausentes do visível, expressivas de uma natureza profunda das coisas. Tanto assim que, quando falo, pretendo que estou dizendo a verdade, não apenas sobre aquele momento transitório, mas também sobre o passado e o futuro. Laranjas são doces. A água mata a sede. As estrelas giram em torno da Terra. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estas não são afirmações sobre o sensório imediato. Elas têm pretensões universais. Esta foi a grande obsessão da filosofia grega: estabelecer um discurso que falasse sobre a natureza íntima das coisas, que permanece a mesma em meio à multiplicidade de suas manifestações. A leitura da filosofia grega nos introduz passo a passo as diferentes fases desta busca, a partir dos filósofos milesianos, que achavam que as coisas mantinham sua unidade em meio à multiplicidade, porque lá no fundo todas se reduziam a um mesmo suco, uma mesma essência. Progressivamente houve uma passagem dessa posição, que explica a unidade em termos de substância, para uma outra que considera que a questão fundamental são as relações e as funções, que é justamente esse passo que a gente está para dar nesse exato momento. Mas, para isso, a gente precisa entender um pouco da história ali, da contextualização geral daquela região da Europa, né? Então, pensamentos clássico e helenístico. A partir do século V a.C., a atenção dos filósofos gregos sobre o tema da physis, ou natureza, reduziu-se. Seu interesse principal passou a ser os seres humanos, especialmente as relações que estabelecem entre si, a vida política e a vida social, e com o mundo em geral, o conhecimento. Desenvolveu-se, assim, a filosofia clássica da Grécia Antiga, que marcou profundamente toda a história do pensamento ocidental. Essas são as novas questões filosóficas a partir de então. Como é essencialmente o ser humano, como são essencialmente as coisas, o que é o conhecimento verdadeiro, como deve ser o governo da cidade e como devemos viver, né, em relação aos outros, né, em relação a nós mesmos, mas em relação aos outros. E aí a gente precisa entender um pouco a democracia ateniense. Consideramos, primeiramente, o contexto histórico em que surgiu o pensamento clássico grego. Este coincidiu com o apogeu político, econômico e cultural das cidades gregas, produzido entre os séculos 6 e 4 a.C., período clássico da história da Grécia Antiga. É o período em que tudo foi descoberto, tudo foi inventado, né? A democracia, a cidadania, as tragédias gregas, as comédias, as grandes festas dionisíacas, a ideia, né, mais cara assim, que a gente tem quando imagina que é a Grécia Antiga, é justamente desse período, desses 200 anos. A filosofia, né, basicamente, nasce também nesse período. Um pouco antes você vai ter lá no século 8, 9, a obra épica do Homero e do Hesíodo, mas soltas ali, tentando arregimentar uma série de mitos e lendas que eram contadas de forma oral, e eles registram tudo aquilo. Esse período clássico, especialmente em Atenas, né? Atenas e na sua democracia, porque
as outras cidades-estado gregas tinham modos, formas diferentes de governo. Tá? Até meados do século VIII a.C., Atenas havia vivido sob um regime monárquico, mas o poder do rei foi passando aos poucos para as mãos dos arcontes. Arcontes eram representantes da aristocracia ateniense, os eupátridas, eupátridas, que comandavam o governo da cidade. Entre os séculos 7 e 6 a.C., diversas reformas promovidas sucessivamente por Drácon, Solon e Clístenes foram criando uma nova forma de governar, que se guiava basicamente pelo princípio da isonomia, isto é, de que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. Nascia assim a democracia grega. A ideia é linda, mas restava saber quem era cidadão, né? Vamos lá. A partir do século V, sob a liderança de Péricles, que viveu de 499 a 429, não viu a morte do Sócrates, né, mas conheceu ele, essas reformas políticas aprofundaram-se e Atenas atingiu grande esplendor, tanto no campo econômico como cultural. Nessa cidade viveu, ou por ela passou, boa parte dos época, vindos de diversas partes do mundo grego, dramaturgos, arquitetos, escultores, historiadores e filósofos, obviamente. É preciso ressaltar, no entanto, que há várias diferenças entre as democracias atuais e a antiga democracia ateniense. Nela, lá, na antiga democracia ateniense, apenas uma parcela da população masculina adulta era reconhecida como cidadão em Atenas. Além disso, tratava-se de uma sociedade escravista. Então, escravos, mulheres, jovens menores de 21 anos não tinham direitos políticos. Nem mesmo os estrangeiros, que eram chamados de metecos, pessoas que não eram nascidas em Atenas e que lá residiam. Não tinham nenhum direito político. Eles podiam, eles podiam participar da vida democrática, mas não participar efetivamente. Tá? Eles não tinham direito a voto, não tinham direito de ter nenhum tipo de decisão, de poder decisório. Apesar de, como a gente viu lá nos pré-socráticos, no Anaxágoras, a gente viu que ele era amigo do Péricles e tinha alguma influência sobre política, até sobre o Péricles, mas ele não tinha poder decisório para nada. Tá? Então, estrangeiros, que eram chamados de metecos, mulheres e jovens menores de 21 anos, eu até falei errado nas outras aulas, eu falei de 21 anos, e escravos, obviamente, não tinham direitos políticos, não eram considerados cidadãos. Tá? Por outro lado, apesar dessas limitações, a democracia ateniense era uma democracia direta, isto é, cada cidadão tinha não apenas o direito ao voto, mas também a palavra. As discussões se davam na chamada Ágora, principal praça pública da cidade, onde todos os cidadãos se reuniam em assembleia. Eu fico imaginando sempre aquela... Sabe a pracinha que tem um coreto, que tem aquele palco ali redondinho, com um telhadinho? Eu fico imaginando isso, assim, né? E todo mundo vai lá na praça e fala, e aí dá a sua ideia. Inclusive, guardem essa informação. A palavra, a arte de falar, vai ser fundamental para desenvolver a filosofia sofística. Vamos ver daqui a pouco. Por outro lado, já falei isso, desse modo, propiciando a participação de um número maior de habitantes na discussão sobre temas práticos e públicos. A instituição democrática ateniense favoreceu também o desenvolvimento de uma cultura que valorizava o uso da palavra e da razão. As habilidades argumentativas e dialéticas dos cidadãos tornaram-se um bem cada vez mais apreciado. Foi justamente nesse contexto que surgem os sofistas e o Sócrates. Opa, eu fiquei parado aqui antes, treco, e ele não andou. Bom, é uma brincadeira aqui, enquanto o interesse dos primeiros filósofos gregos era o universo, a unidade e a diferença e as grandes questões, o interesse maior dos sofistas era o próprio homem e seu comportamento. Em vez de procurar uma grande verdade,
Os sofistas estavam mais interessados no mecanismo que permitia ao homem fazer coisas para si. Isso os levou a ensinar as pessoas a escrever, a discursar e a ganhar disputas judiciais, graças ao uso de paradoxos e argumentos deturpados. Assim, arranjaram problemas em Atenas por estarem incutindo maus hábitos, né? Esse relativismo absoluto, né? O Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas, e o Trasímaco vai entender que esse relativismo absoluto vai justificar, inclusive, a força, né? Era impossível, o que importava era a opinião útil. Isso é um ceticismo profundo, onde pontos de vista contrários não podem ser decididos mediante um apelo à verdade. Essa busca da verdade, sendo muito relativizada, ela traz uma sociedade completamente maluca, assim, completamente situada. Você não tem uma base sólida que sustente nenhum tipo de posicionamento, nenhum tipo de posição, né? E aí você não vai nunca ter uma busca pela verdade que seja possível. Os sofistas se compunham de grupos de pensadores na Grécia Antiga que viajavam de cidade em cidade realizando discursos públicos para atrair estudantes de quem cobravam taxas para oferecer-lhes educação. Eu brinquei na outra turma que talvez eles cobrassem muito barato. Então, por cobrarem muito barato, ficou a maldição, né, de professor ganhar mal. Parece que no mundo inteiro é meio assim. Os sofistas pertenciam, em geral, à periferia do mundo grego. Eram professores, viajantes que vendiam seus ensinamentos, empregando a exposição ou o monólogo como método de ensino. Conforme o interesse dos alunos, davam aulas de eloquência e de sagacidade mental, ou ensinavam elementos úteis para o sucesso nas atividades públicas e privadas. Alguns deles diziam-se mestres em qualquer assunto, desde a arte de fazer sapatos até a ciência política e de como viver bem na polis grega. Por isso eram chamados de sofistas. Palavra grega que significa grande mestre ou sábio. Algo como um super sábio, um grande sábio, um grande homem. Só que, segundo alguns estudiosos, entre os ensinamentos dos sofistas, destacavam-se aqueles que tinham como principal objetivo o desenvolvimento da habilidade da argumentação, além do domínio de doutrinas divergentes. De acordo com essa interpretação, eles buscavam transmitir a seus discípulos todo um jogo de palavras, raciocínios e concepções úteis em um debate para driblar as teses dos adversários e convencer as pessoas. Ora, lembrem quem é que faz isso. Você já deve ter visto um monte de filme de tribunal, né, que os advogados eles vão ali para frente e dão o show deles, né, levantando sempre argumentos, e mais argumentos, e mais argumentos. Muitas vezes, argumentos nem tanto para defender o seu cliente, mas tanto para derrubar a tese da promotoria. Muitas vezes, quando o criminoso é um réu confesso e tal, eles tentam buscar argumentos que atenuem a pena, né? O cara nos Estados Unidos se livra de uma pena de morte para uma pena de prisão perpétua, ou de uma prisão perpétua para 50 anos de cadeia, ou de uma pena grande para ir parar num hospital psiquiátrico. Enfim, vão se criando, né, argumentos, geralmente argumentos menores, argumentos relativistas, argumentos sofistas, né, sofisticados, para tentar mostrar que aquele cara, apesar de mal, apesar de culpado, né, não era, teve uma vida difícil, teve sempre verdades menores do que o fato em si daquele crime, seja ele qual for. Né? Então, é uma tática muito usada por advogados. Até hoje, né, a tática da argumentação, enfim, é fundamental, acaba sendo parte integrante do trabalho do advogado. Né? O momento histórico vivido pela civilização grega, uma época de lutas políticas e intenso conflito de opiniões nas assembleias democráticas, favoreceu o desenvolvimento desse tipo de atividade em Atenas. Por isso, muitos cidadãos sentiam a necessidade de aprender a retórica ou oratória
para conseguir persuadir as pessoas em assembleias e muitas vezes fazer prevalecer seus interesses individuais e de seu grupo social, tá? Retórica ou oratória é a arte de falar e argumentar em público. Essa chargezinha aqui mostra que os filósofos, né, considerados filósofos de verdade e tal, eram aqueles que estavam em busca de verdades absolutas, né? Que diz que as coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas. Não tem muito vale tudo, muito meio termo, né? E os sofistas, que na busca de vários pontos de vista, eram inspirados, na verdade, pela frase fundamental lá do Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Essas características dos ensinamentos dos sofistas favoreceram o surgimento de concepções filosóficas relativistas sobre as coisas. Para o relativismo, não há uma verdade única, absoluta, ou, se ela existe, não podemos conhecê-la. Assim, a verdade seria algo relativo ao indivíduo, ao momento histórico, a um conjunto de fatores, circunstâncias e consensos dentro de uma sociedade. E aí fica a pergunta: eles eram heróis ou eram vilões? Eles criaram um modelo a se inspirar ou um modelo a se envergonhar, né? O termo sofista teve originalmente um significado positivo. Entretanto, com o decorrer do tempo, ganhou o sentido de enganador ou impostor, devido, sobretudo, às críticas de Platão, cujo pensamento a gente vai ver depois. Desde então, considerou-se a sofística, ou a arte dos sofistas, apenas uma atitude viciosa do espírito, uma arte de manipular raciocínios, produzir o falso, iludir os ouvintes, sem nenhum amor pela verdade. Verdade, em grego, se diz aletheia, que significa manifestação daquilo que é o contrário de pseudo, né? Que significa falso, não é aquilo que é. Então, assim, verdade para o grego não é a revelação, né? Verdade para o grego não é para o sentido religioso de verdade, por exemplo, é a revelação, né? Bíblica ou do livro sagrado da religião que for. Verdade para o grego é justamente aquilo que é, o que é fato, que não é oculto, o que se apresenta verdadeiramente, né? A aletheia se opõe a pseudos, que também significa, em grego, falso. Pseudo-intelectual é aquele falso intelectual, cara, que finge que sabe usar meia dúzia de palavras complicadas, né? Usa esses termos gregos aí todos e faz uma salada de uma sopa de letrinhas e finge que é um intelectual. Tem muito professor que é pseudo-intelectual, tem muito intelectual da política aí que é pseudo. Aliás, os políticos, boa parte deles tenta ser intelectual e acaba sendo pseudo-intelectual porque fala um monte de besteira ao mesmo tempo, não entende nada de nada e finge que entende. Então, a busca pela verdade no grego é essa busca por essa aletheia, é a busca por essa manifestação daquilo que é. Por isso, hoje, né, a gente imagina que os sofistas sejam esses pseudo-intelectuais, porque eles se contentavam, né, com o falso, eles se contentavam com a mera argumentação, né, aquilo que se esconde, que se ilude. Os sofistas pareciam, então, não buscar essa aletheia, né, e contentavam-se com os pseudos. Né? Por isso a gente usa essa palavra sofisma, que deriva de sofista, para designar um raciocínio aparentemente correto, mas que na realidade é falso ou inconclusivo. Não, assim, isso é um quando você ouve alguém falar assim, isso é um sofisma, é porque você está usando um raciocínio correto para chegar a uma conclusão que não é correta. A tese da Terra plana, por exemplo, é um grande sofisma, né? Eles usam raciocínios razoavelmente que fazem sentido para explicar e justificar alguma coisa, às vezes com muita sofisticação,
que não faz o menor sentido, que não é real, que não é verdade, né? Entretanto, abordagens mais recentes sobre a atuação dos sofistas procuram mostrar que o relativismo de suas teses fundamenta-se em uma concepção flexível sobre os seres humanos, a sociedade e a compreensão do real, e esta não pode, portanto, ser reduzida a um único sistema. Assim, não existiriam valores ou verdades absolutas. Claro que o Einstein, lá no começo do século XX, vai, com a teoria da relatividade, dar um nó na cabeça, inclusive, dos filósofos, né? De todo mundo, porque essa possibilidade de que tudo de fato seja relativo, né? Ela volta a existir com muita força, mas sempre pensando na existência da sociedade, da coletividade, esse relativismo não pode ser absoluto, senão você vira tudo é justificável, e aí vira uma loucura, a sociedade não existe, não funciona, né? Ela se torna uma impossibilidade em si. Aliás, o filósofo adora falar isso. Não sei o que lá em si. Bom, isso aqui eu já falei. É importante destacar, por último, então, que não existe uma doutrina sofística única. O que há são alguns aspectos comuns entre as concepções de certos sofistas, como Protágoras, Górgias, Hípias e outros, o que permitiu serem considerados um conjunto ou corrente. Esses são alguns sofistas célebres, né? Os mais conhecidos: Górgias de Leontini, Protágoras de Abdéria, Hípias e Trasímaco. Protágoras de Abdera. Vou falar só do Protágoras e do Górgias, os outros não tem praticamente nada a respeito, a gente só sabe que da existência deles. Enfim, essa imagem é um detalhe, né, do Protágoras de Abdera, de uma pintura feita em 1637, do José de Ribera, está no Museu de Atenas, lá na Grécia. O filósofo viu-se obrigado a deixar a polis ateniense quando passou a afirmar que não é possível saber se os deuses existem. Essa questão do relativismo absoluto, né, desses filósofos aí, desse período, gera isso, vai gerar essa questão, né? Se tudo é relativo, quem garante que os deuses existem? E aí, lembra que eu falei dos pré-socráticos lá, que o Pitágoras foi preso por causa disso, que o Anaxágoras foi condenado por causa disso. Era uma instituição absolutamente verídica, real, a existência dos deuses para eles. Então, você pode questionar tudo, menos a existência dos deuses. Então, o Protágoras, obviamente, acaba sendo perseguido também, como alguns desses filósofos, né? Só que ele foge, né? O único que realmente encara a pena e vira um marco e um mártir por causa disso é o Sócrates. Nascido em Abdera, a mesma cidade natal de Demócrito, Protágoras, que viveu entre 480 e 410 a.C., é considerado o primeiro e um dos mais importantes sofistas. Ensinou por muito tempo em Atenas, tendo como princípio básico de sua doutrina a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Dizem que ele foi o primeiro professor, filósofo, né, que recebeu salário por isso. Ou que cobrou o salário, dinheiro por isso, né? Por essa frase ter chegado a nós, isolada de seu contexto, ela teve várias interpretações. Buscando uma síntese entre elas, podemos dizer que Protágoras afirmava que o mundo é aquilo que cada indivíduo ou grupo social consegue perceber que é. A realidade é relativa a cada um, indivíduo, grupo social, cultura, ou seja, depende de suas disposições, concepções, modos de ser e de viver. Não se pode saber se há uma realidade absoluta. Desse modo, o mundo é como os seres humanos. É múltiplo e variado. Uma visão que coincide em parte com a visão do Heráclito, né? A filosofia de Protágoras sofreu críticas em seu tempo por dar margem a uma grande subjetividade ou a um grande subjetivismo.
Tal coisa será verdadeira se para mim parecer verdadeira, mas falsa para outro que a veja como falsa. Assim, qualquer tese poderia ser encarada como falsa e verdadeira ao mesmo tempo, dependendo da ótica de cada um, né? E aí vira um caos absoluto. Essa visão relativista da realidade também ameaçava o projeto metafísico de conhecer os fundamentos do real, como esboçaram lá os pré-socráticos, ou a essência das coisas, como defenderiam Platão, Sócrates, Aristóteles, tá? Despertando, por isso, grande oposição. Essa é a frase basilar, não só do Protágoras, mas de todo esse período sofístico, que não foi muito longo, né, mas está ali exatamente naquele momento. Os sofistas, eles continuam existindo. Eles existem ali um pouquinho antes do ali mais ou menos no mesmo período do Sócrates, que o Sócrates nasce, né? Tanto que o Sócrates é considerado um sofista em algum momento e tal, mas com práticas muito diferentes, então ele acaba se destacando desse grupo. E vai ali, ao longo da carreira do Platão, os sofistas estão disseminados, espalhados pela Grécia, mas você vê que o pensamento deles, como era uma busca argumentativa, basicamente, de retórica e oratória, não é um pensamento que se preserve, né? Que tenha ficado para a história, que tenha permanecido de forma de algum tipo de pensamento crítico importante. Tal. Todo pensamento importante ele é crítico. Vocês têm que entender, perceber isso. Em Atenas, ainda sobre o Protágoras, ele foi muito admirado e talvez tenha sido o primeiro filósofo a receber dinheiro em troca de ensinamentos. Segundo seus pensamentos baseados no ser, o homem é a medida de todas as coisas e, portanto, deve desenvolver seus pensamentos e opiniões. Assim, através de seu subjetivismo relativista e individualista, ensinou seus seguidores a construírem seu mundo e serem produtores de sua história e destino. Nesse ponto, um aspecto muito positivo, muito importante do pensamento sofístico, né? Essa ideia de que a gente precisa construir o nosso mundo, a gente precisa ser produtor da nossa própria história, do nosso próprio destino, a gente precisa ter o protagonismo da nossa vida, né? Vem aí com o pensamento sofístico. Então, ainda que ele não tenha uma reflexão filosófica em si muito de peso, muito importante, ele guarda isso, ele preserva isso, ele traz isso para o nosso pensamento, né, para a nossa vida. E só um detalhe também que eu acho que é importante a gente saber, esses filósofos, essas pessoas, eles eram todos homens de elite, né? Primeiro eram cidadãos, pessoas de elite. O Sócrates, por exemplo, que eu acho que é de quem a gente tem mais referência sobre isso, ele era casado, tinha filhos e tinha terra. E quem tomava conta da terra e dos escravos que ele tinha era a mulher dele. Né? Muito dessa ideia de que a mulher é a dona de casa vem um pouco dessa sociedade grega aí também, ateniense principalmente. Que as mulheres, porque se em Esparta as mulheres também eram guerreiras, em Atenas elas tomavam conta da casa. Mas elas não tomavam conta da casa no sentido de serem as que trabalhavam, faziam comida, não sei o quê. Elas administravam a casa de verdade. Elas administravam a casa que incluía os escravos, que incluía a plantação, né? E os homens iam para Atenas, iam para a cidade, iam para ali, para a Ágora debater e viviam essa vida pública, né, política. Isso acabou virando uma espécie de dogma, né, construído ali, reforçado ao longo do período romano, que foi longuíssimo, e muito reforçado com o cristianismo medieval, principalmente, em que a mulher tinha esse papel, passa a ter esse papel de dona de casa, que só vai mudar lá no século XIX, quando as primeiras mulheres vão trabalhar nas indústrias, né, nas fábricas, e passam a ter direitos políticos somente no começo do ele viajou por várias cidades gregas, ensinando por cerca de 40 anos. Era agnóstico e era um homem cético, duvidando da existência dos deuses, fato que o levou a ser perseguido, processado, condenado e rechaçado por muitos. Por isso teve muitas obras queimadas em praça pública. Esse é um outro detalhe que sempre me surpreende, é a facilidade que o ser humano tem de queimar a obra em praça pública, de queimar livro, né? A gente tem um medo de livro impressionante. Mesmo agora, nessa era atual,
né? Ano passado mesmo, um grupo lá em Santa Catarina queimou uns livros e botou na internet e tal, como se fossem livros, eram livros de esquerda, de política, não sei o quê, mas por que jogar fora? Por que queimar? Né? Isso é conhecimento, todo livro é conhecimento. Por que jogar, sabe, não faz o menor sentido. O nazismo fez isso, o Napoleão fez isso, a Revolução Russa fez isso, né? O Stalin queimou lá um monte de livro. Enfim, não faz. E é impressionante mesmo, realmente. E os próprios gregos fizeram isso. Ou seja, perdemos boa parte de tudo que ele escreveu, né? Porque queimaram, então não tem como saber. Após esse evento, mudou-se para Sicília, no sul da Itália, e faleceu ali em aproximadamente 410 a.C. A filosofia de Protágoras sofreu críticas em seu tempo por dar margem. Isso eu já li. Já falei disso. Não falei? Acho que falei, né? Bom, acho que sim. E aí vamos para o Gorgias. Gorgias de Leontini. Gorgias de Leontini, eu acho que é o mais longevo dos filósofos que vocês vão ter notícia na vida de vocês. Notem aqui, ó, ele viveu de 487 a.C. até 380 a.C. Ele pode ter conhecido Parmênides e conheceu o Platão. Ele foi de ponta a ponta. O cara viveu 107 anos. Eu não conheço ninguém que tenha vivido 107 anos. Então, eu acho 107 anos um tempo assim bizarramente grande, ainda mais antigamente, né? Então, Gorgias de Leontini, que viveu de 487 a 380 a.C., ele viu Sócrates desenvolver seu trabalho, sua filosofia, ele viu o Platão se tornar o grande Platão ainda vivo, né? Ele viu, eu não sei nem, deixa eu até ver, eu acho que ele viu até o Aristóteles, deixa eu ver se ele, só para tirar essa dúvida, ó, só para vocês terem uma ideia. O Sócrates foi de 469 a 399 a.C., um período que estava ali o nosso amigo. O Platão, de 427 a 347, ou seja, ele morreu, o Platão estava ali com seus 30 e poucos anos. Ou seja, já produzindo bastante coisa. E ele chega, acho que a conhecer, não chega a conhecer, porque o Aristóteles nasceu em 384, né? Quando o Leontini morreu, o Gorgias morreu, o Aristóteles ainda não tinha desenvolvido grandes produções intelectuais, porque ele tinha 4 aninhos de idade. Ele foi um dos grandes oradores da Grécia Antiga, afirmava que um bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Diz ele que tudo é falso, não existe nada além de opiniões pessoais sobre a realidade externa. Como ele está atual, né? Como essa fala do Gorgias, né, de que não existe nada além de opiniões pessoais, está valendo para o mundo atual. É impressionante, né? Todo mundo resolveu dar opinião. E a sua opinião vale mais que qualquer pesquisa científica, que qualquer argumentação um pouco mais séria. O cara ouve uma série de argumentos, vocês estão acompanhando, né? A política, na ciência, na química, na farmacêutica, aí, né? Na viagem espacial, né? Na astronomia. E o sujeito fala, não, mas eu acho que é isso mesmo e ninguém vai mudar a minha opinião. Né? A opinião pessoal se tornou maior, mais importante do que a pesquisa, do que a ciência. Isso é muito contemporâneo, né? O Gorgias era esse cara. Era o primeiro grande negacionista da história. Platão dedica um de seus diálogos a Gorgias. A obra do Platão, depois a gente vai ver, ela é toda feita em diálogos, né? E cada diálogo é um livro, né? Fédon, Críton, enfim, tem outros lá, os diálogos socráticos, né? E ele escreve como se ele estivesse escrevendo uma peça de teatro, sempre em diálogos, um cara conversando com o outro. Geralmente um filósofo antigo conversando com o outro,
né? O Sócrates é o seu protagonista por excelência. Então, vários desses diálogos, boa parte deles, o Sócrates aparece como o principal personagem, né? Nesses diálogos, em um deles, ele critica o estilo do Gorgias, a persuasão e os paradoxos utilizados pelo filósofo. Os pensamentos de Gorgias estiveram centrados nos temas do subjetivismo, do relativismo, do asceticismo e do ceticismo absoluto. Assim, ele se demonstrou cético em relação à ciência e à razão. Em relação ao relativismo subjetivo aplicado à sua filosofia, Gorgias afirmou: o que parece a mim é para mim, e o que parece a ti é para ti. Ou seja, vale tudo. O que eu acho que é certo, está certo para mim, o que você acha que está certo para você. E essa lógica, ela vai ser muito útil, na verdade, num tribunal, se para o cara tentar ali negociar, argumentar e tal. Mas na vida cotidiana, na nossa vida real, né, talvez ela se torne um pouco excessivamente demagógica, né, ou falsa, né? Além de professor de oratória e retórica, Gorgias foi embaixador em Atenas. Viajou por diversas cidades, espalhando seus conhecimentos. Era muito criativo, habilidoso e utilizava da improvisação em suas apresentações. O grande foco dele foi ensinar técnicas de persuasão. Nas palavras do filósofo, né, a arte da persuasão ultrapassa todas as outras e é de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. Tá? Então, a persuasão é o convencimento, né? Eu te convenço de que você está errado e eu estou certo. O convencimento é absolutamente fantástico. Se tem uma coisa positiva nisso, é muito melhor se submeter espontaneamente, né, pelo discurso do que pela violência, obviamente. Antes os romanos tivessem entendido isso lá quando invadiram a Grécia em 146 a.C. Ele faleceu em Larissa, viu? Larissa é um nome de menina é um nome de menina, mas é um nome de uma cidade, na Tessália, por volta de 380, com aproximadamente 107 anos. Vai viver assim no raio que o parta. Gorgias afirmava que o ser não existe. Se existisse, não poderia ser conhecido. Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Desse modo, aprofundando o subjetivismo relativista de Protágoras, atingiu um ceticismo absoluto. O que ele vai dizer é que, assim, por exemplo, se eu acho que o ser é Deus, ele vai dizer que Deus não existe. Mas se ele existisse, ele não ia poder ser conhecido. Tem muita gente que... E se ele fosse conhecido, ele não poderia ser comunicado a ninguém. Ninguém ia ter como entender Deus. Então, é melhor nem discutir o assunto. Então, esse é um assunto que não faz sentido para ele, né? Existindo ou não, eu não tenho como saber. Então, se eu não tenho como saber, ele não está falando do Deus cristão, ele está falando dos deuses gregos, deixa para lá, eu não tenho como mostrar, nem provar a existência dele, tampouco posso mostrar ou provar a não existência dele. Né? Dessa forma, né, ele se safou de ter o mesmo destino lá do Protágoras, né, de ser condenado e tal. E atinge esse ceticismo absoluto. Tá? Embora em sua época, né, tenha sido confundido com os sofistas, Sócrates travou uma polêmica profunda com esses filósofos. Ele procurava um fundamento último para as interrogações humanas. O que é o bem? O que é a virtude? O que é a justiça? Notem como as perguntas mudam, né? Como elas ficam diferentes. Enquanto os sofistas, conforme a visão de seus críticos, situavam suas reflexões a partir dos dados empíricos, do sensório imediato, sem se preocupar com a investigação de uma essência, da virtude, da justiça, do bem, etc., a partir da qual a própria realidade empírica pudesse ser avaliada. A pergunta fundamental de Sócrates era qual é a essência do ser humano, ou o
que o ser humano é essencialmente? Tá? Essa é a pergunta fundamental, né? Para o Sócrates e para uma parcela enorme, né? Para todo um ramo da filosofia que vai nascer ali junto com o pensamento socrático. Tá? Qual é a essência do ser humano? Sua resposta apontava para a ideia de que o ser humano é sua alma, entendida aqui como sede de razão, tá? O nosso eu consciente. Não existia psicanálise ainda, ela só vai nascer na passagem do século XIX para o XX, mas essa ideia do eu consciente, do eu inconsciente, tal, ela está muito presente na psicanálise, ela é definidora, inclusive, né, do pensamento psicanalítico. Né? Então, esse eu consciente, para o Sócrates, é a consciência moral atrelada à consciência intelectual. Tá? Pois é o que nos distingue de todos os outros seres da natureza. Os outros seres não têm consciência intelectual, tampouco têm a consciência moral. Eles têm reações, né, e tal. Por isso, o autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia socrática. Conhece-te a ti mesmo. É a frase inscrita no Oráculo de Delfos, que era a recomendação primordial feita por Sócrates a seus discípulos, sempre. E é a recomendação primordial, eu não ouso me comparar ao Sócrates, mas é a recomendação primordial que eu faço a todos vocês, a todos nós. Conhece-te a ti mesmo. Realmente, o Oráculo de Delfos está certo, tem que botar essa plaquinha em cima da sua cama e todo dia, quando acordar, lê aquilo, sabe? Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é fundamental, a gente precisa se conhecer, ainda que a gente mude, eventualmente, mude de ideias e queira construir outras coisas na vida, a gente precisa achar essa essência. É uma busca de uma vida. Uma busca de uma vida. Ninguém vai achar a essência amanhã, quando acordar, né? Mas a procura, ela é crucial. Eu tenho alguns amigos, eu nunca tive isso, mas tenho alguns amigos que fizeram dessa busca pela essência uma busca espiritual profunda. Né? Os caras foram de diversas religiões, mas foram assim de cabeça. Os caras iam, estudavam, entendiam tudo e daqui a pouco desistiam e mudavam de escola, tinham uma outra escolha religiosa e tal. Enfim, não é uma questão para mim, mas para eles era. Então, cada um tem uma busca própria para fazer nesse sentido, né? Intelectual, espiritual, moral, enfim, sexual, inclusive, né? De descobertas e tal. Mas a gente é preciso, é importante a gente fazer essa busca, senão a vida fica meio vazia, né, gente? Então, para terminar, imortalizado nos diálogos de Platão, Sócrates tornou-se um mestre e um exemplo da conduta ética até nossos dias. Suas lições expressam-se em frases como: penso que não ter necessidade é coisa divina e ter as menores necessidades possíveis é o que mais se aproxima do divino. Sócrates nasceu em Atenas, né, como eu já disse, viveu entre 469 e 399 a.C., é tradicionalmente considerado um marco divisório na história da filosofia grega. Por isso, como vimos antes, os filósofos que o antecederam são chamados de pré-socrático e os que o sucederam de pós-socráticos. O próprio Sócrates, porém, não deixou nada escrito e o que se sabe dele, de seu pensamento, vem de textos de seus discípulos e de seus detratores, né? Principalmente dois discípulos, Xenofonte, que escreve uma obra a respeito do Sócrates, e o Platão, esse sim maior, a quem nós devemos praticamente tudo que se sabe do Sócrates, né? Que não só transcreveu o pensamento socrático, como também, ou pelo menos a gente supõe isso, também transformou o Sócrates num personagem, né? Que acaba ganhando uma complexidade enorme na obra do Platão, tá? Eu acho que é isso que temos aqui para hoje. Saindo, deixa eu aparecer para vocês de novo. Cá estou eu. Então, assim, o pensamento, acho que a importância do pensamento sofista se dá justamente nessa descoberta de que sim, há uma relativa
uma relativização das coisas, de que é possível que as coisas não sejam, que não haja uma verdade absoluta, não pelo menos para todas as coisas, né? Que seja possível uma leituras, né, diferentes do mundo, senão a gente não tinha culturas diferentes, né, pensamentos políticos diferentes, todo mundo pensava igual. Mas, de fato, o pensamento sofístico estava muito preocupado com a vida cotidiana, com a capacidade de argumentação, com a capacidade de se tornar melhor no púlpito, né, se tornar melhor no discurso. Enfim, era um debate permanente ali, né, virou um modismo, né, a preparação dos jovens para discursar, para se tornarem figuras públicas relevantes, né, destacadas, bem-sucedidas. Imagino que tenha havido até algum maneirismo naquela época, né, uma espécie de desejo de criar. Os filhos eram todos os filhos que pagavam, que estudavam e tal, eram pessoas de posses, né? Eram aristocratas, eram nobres de outras cidades e tal, que provavelmente queriam ter um destaque assim, perante todos os outros, né? E esse poder da argumentação, ele se tornou esvaziado em algum momento, porque começou a ser a argumentação pela argumentação, né? A estratégia de convencimento por excelência, até o limite, né, as raias de que tudo é opinião, né? E aí você traz o pensamento para o mundo contemporâneo, né, para o hoje, para o momento de agora, e a gente vê como é ruim quando você tem uma sociedade que se espelha no grupo de WhatsApp, que se espelha na opinião, né, daquela tia ou daquele parente ou daquela pessoa que recebeu uma informação, sabe-se lá de quem, né, e que propagou aquilo como se fosse uma verdade filosófica, quando na verdade é só a opinião de alguém sobre determinada coisa. Então, acho que é importante fazer essa ponte do pensamento sofístico com o que está acontecendo no mundo hoje, e acho que foi interessante para a gente poder cair no colo aqui do Sócrates, para ver o Sócrates na semana que vem.